Boa noite, gente. Boa noite. Quantos, só para eu ter uma ideia, quantos estiveram aqui sexta ou sábado? Acho que a maioria. Então, bom, só para quem não me conhece ainda, como o pastor disse, eu sou Marquito. Claro que esse não é meu nome é José Marcos, mas acho que nem minha mãe lembra disso. Então, é Marquito, eu sou casado com Dona Débora. Eu estava até tirando sarro da outra. Cadê a outra Débora? Cadê a Débora? Cadê? Foi lá tomar água depois de cantar. Porque eu estava brincando com a Débora, a esposa do Gilmar, que me trouxeram para cá, que sempre que você encontrar alguém, sempre, que disser que é casado com Débora, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa, interceda. Toda Débora que eu conheço é brava. Eu não estou dizendo que a Débora aqui da igreja é brava, não estou dizendo isso, né? Então, orem por esses servos de Deus, casados com Déboras espalhados pelo mundo. Nós temos 2 filhas, Luísa de 10 anos, Júlia de 5, e estamos lá em Piracicaba, interiorzão de São Paulo. Piracicaba é o centro da tradição caipira, no interior de São Paulo. Então, o R puxado não tem jeito e vamos embora. Piracicaba, para quem não sabe, é a terra da pamonha. Não é? Já ouviram falar das pamonhas de Piracicaba? Então é tudo lá mesmo. Bom, eu vou falar sobre algo que nós começamos falando na sexta, no sábado, mas se você não veio na sexta e no sábado, você não vai perder o fio da meada. Mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo e no primeiro versículo do Evangelho de João. Porque sempre que a gente fala sobre evangelização, missão, alcançar a cidade, alcançar pessoas, falar da fé para o vizinho, para o amigo, para o familiar, sempre que isso acontece, nós automaticamente temos a seguinte questão: mas o que eu vou falar? Tem muita gente que eu encontro que inclusive quando a gente fala de falar sobre a fé, diz assim: mas pastor, eu não sei falar. E a pessoa que fala que não sabe falar, fala que não sabe falar, falando. É igual gente que diz assim: mas eu não sei orar. Você sabe falar? Sei. Então sabe orar. Mas se a pessoa não souber falar, sabe pensar? Se sabe pensar, sabe orar, porque pode orar até em pensamento. E aí nós vamos dando algumas desculpas que não cabem no fim das contas. O que nós precisamos, então, para solucionar um pouco disso, é olhar para a Bíblia, para entender o principal assunto de toda a Bíblia, que deve ser o principal assunto da nossa vida e da nossa pregação. Eu acho que às vezes nós inventamos uma série de coisas tentando pregar o Evangelho porque nos falta um profundo conhecimento da Bíblia como um todo. A primeira coisa que eu quero dizer para você, antes da gente ir para o texto, é que a Bíblia não é uma compilação de várias histórias. Por exemplo, a Bíblia não é a história de Davi. Embora na Bíblia você encontre a história de Davi. Esse não é o assunto da Bíblia. A Bíblia não é a história de Moisés. Embora, claro, uma grande parte da Bíblia seja reservada para falar sobre Moisés. Mas esse não é o assunto da Bíblia. A Bíblia não é o assunto de Gideão, Sansão, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Silas. Não! O assunto da Bíblia e o tema da Bíblia é um só: o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o único assunto da Bíblia. Só que nós precisamos ir para a própria Bíblia para mostrar como a Bíblia revela isso. Porque quando nós compreendemos isso de maneira definitiva, a nossa forma de conversar com as pessoas muda, porque nós adquirimos a segurança da palavra. E a segurança da palavra é imprescindível para aqueles que vão falar de Deus, de Jesus, para qualquer outra pessoa. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, começa dizendo assim: no princípio, e a gente já vai parar aí. Se você estudou um pouco a Bíblia, você deve saber que os livros do Antigo Testamento, todos eles, a maioria deles não tem no original, no hebraico, o mesmo nome que tem em português. Porque no Antigo Testamento, no mundo do Antigo Testamento, era normal você dar ao livro o nome das suas primeiras expressões.
Então, se tivesse um livro que começasse assim, Joãozinho casou com Maria, como é que seria na tradição hebraica o nome desse livro? Joãozinho, ou Joãozinho casou com Maria. Mesmo que o livro todo não tivesse nada a ver com isso. Mesmo que fosse assim, Joãozinho casou com Maria, é só a primeira expressão, mas é só para introduzir uma outra coisa. Não importa. Eles dão o nome das primeiras expressões. Então vamos voltar para o texto, porque João está escrevendo para uma galera que tem um certo conhecimento dessa cultura. Aí ele começa a escrever o seu evangelho. E o evangelho de João, caso você não saiba, foi escrito para comprovar para quem quisesse que Jesus é o Cristo e que Jesus, além de ser o Cristo, é o próprio Deus, que se tornou carne e habitou entre nós e morreu na cruz em nosso lugar. Então, João escreve o evangelho, e qual é a primeira expressão do evangelho de João? No princípio. Se você tem o mínimo de familiaridade com a Bíblia, você deve saber que João, ao escrever isso, ele deve estar querendo dizer, olha, o que eu vou escrever aqui está intimamente ligado com uma outra parte da Bíblia. Quando você fala no princípio, quem aqui conhece um pouco de Bíblia, você automaticamente lembra do quê? Gênesis. Qual é a primeira expressão no livro de Gênesis? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí João escreve, no princípio. É claro que ele está querendo destacar em quem está lendo, como eu e você, a seguinte ideia. O que eu vou falar aqui tem a ver com o que está escrito em Gênesis. Sempre que você encontrar algo assim na Bíblia, ou sempre que você, por exemplo, encontrar uma citação do Antigo Testamento no Novo Testamento, pare o que você está lendo no Novo Testamento, vá para a citação no Antigo Testamento e depois volte, para que você entenda do que a pessoa está falando. E é um pouco disso que nós vamos fazer hoje. Então, sem que você feche o Evangelho de João, eu vou pedir para você abrir em Gênesis 1 e você vai ficar com um dedo em cada lugar, tá ok? Então, faz isso. Se você está com um aplicativo, ao invés da Bíblia no papel, eu não faço ideia do que você pode fazer agora. Porque eu sou ruim de aplicativo. Deve ter alguma função, abrir várias janelas no aplicativo. Se não tiver, seja rápido no dedo aí no aplicativo. Mas, vamos lá. Um dedo em João, capítulo 1. Outro dedo em Gênesis, capítulo 1. João. No princípio, era aquele que é a palavra. Algumas versões, verbo. Algumas outras versões, logos. O que significa essa palavra? A palavra verbo, logos, palavra, significa justamente isso, a palavra, ação, o verbo, o que faz acontecer alguma coisa. Então João está dizendo, no princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas, todas, terra, céu, Marte, qualquer coisa que ainda a gente não tenha descoberto, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Agora vamos voltar para Gênesis. E eu pedi para você colocar o dedo em Gênesis, e eu mesmo não fiz isso. Vamos lá para Gênesis. Porque a Gênesis a gente conhece e começa dizendo assim, no princípio criou Deus o quê? Céus e a terra. A terra, como era? Sem forma e vazia. Ou seja, a ideia de Moisés, ao escrever isso, a terra era um caos. Era uma bagunça. Tudo bagunçado, tudo misturado. Não havia uma ordem aparente nas coisas. Trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre a face das águas. A palavra no hebraico, no pairava, é a mesma palavra usada para indicar uma galinha chocando os seus ovos. A ideia de Gênesis é, o Espírito está pairando sobre as águas, na expectativa da vida que enfim vai aparecer. Então veja, essa é a ideia. O Espírito está ali, preparando para o que vai acontecer, ou esperando para o que vai acontecer. Então, nós temos, já desde cara, no princípio criou Deus. Deus Pai está lá.
os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Deus Espírito está lá pairando sobre a face das águas. Aí o que Deus faz logo no versículo 3 de Gênesis 1? Disse Deus. O que a gente usa para falar? Palavra. Nesse exato momento, quem entra em ação? A gente precisa voltar para João, porque João diz o quê? No princípio era aquele que é a palavra, o Logos, o verbo. Aí em Gênesis, o que é que Deus usa para criar todas as coisas? Disse Deus, a palavra. Quem é que cria tudo aqui? É Jesus. Já no terceiro versículo da Bíblia, você já tem Jesus entrando em ação. É por isso que João vai dizer lá no evangelho dele, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito seria feito. Jesus é que estava ali, como Logos, como verbo, como ação de Deus, criando todas as coisas. Veja que Jesus não é um plano B da história. Jesus já está presente na história desde o começo, porque a Bíblia tem como centro Jesus. A Bíblia é a história de Jesus. Então Jesus aparece desde o começo, disse Deus. E aí, Deus diz algo que, quando a gente não lê com um pouco de atenção, nos foge um pouco. O que Deus diz? Qual é a primeira coisa que Deus faz aparecer? Disse Deus, haja luz. Bom, quando a gente estuda, a gente vai fazer lá, primeiro grau. É que na nossa época, a gente demorava mais para aprender as coisas, né? Hoje a criançada, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, está aprendendo as coisas que eu vou te dizer, viu? A gente demorava para aprender. Bom, mas quando nós estudamos lá geografia, nem lembro se é geografia que estudava isso. Eu era um ótimo aluno. A gente estudou que, vamos lá, aula básica. Por que está noite aqui agora, em Angra? Segundo a minha filha, está noite no Brasil porque o sol foi passear no Japão. Então, enquanto o sol está passeando no Japão, é noite aqui. Quando o sol vem passear aqui, é noite no Japão. Porque nós aprendemos na escola uma coisa muito básica. O que ilumina a Terra? O Sol. Então o Sol ilumina a Terra, e se não tem o Sol está iluminando uma outra parte do planeta, então automaticamente aqui não tem a luz do Sol, então nós estamos no período da noite. Aí disse Deus, qual é a primeira coisa? Haja luz e houve luz. E esse, inclusive, viu Deus que a luz era boa, separou a luz das trevas, Deus chamou a luz dia, as trevas chamou noite, passaram-se tarde e manhã, foi o primeiro dia. Ok. Você já parou para notar o que Deus criou no quarto dia? Pode colar aí de Gênesis, vai correndo aí em Gênesis e diz para mim, qual foi a criação de Deus no quarto dia da criação? Pode correr. Se você quer uma dica, sei lá, vai lá para o versículo 14, 15 para frente. Diz aí para mim o que Deus criou no quarto dia. No primeiro dia, luz. No quarto dia, os luminares. Qual? Sol e a lua. Aí nós temos um problema técnico. Qual é o problema técnico na criação? Deus disse no primeiro dia, haja luz. E houve luz. E chamou aquilo de dia. Mas só no quarto dia que ele cria o sol. Tem algum problema aqui. A grande pergunta é, peraí, que luz é essa? Que luz é essa? Vamos voltar para João? Vamos voltar para João e você me dá um tempo para abrir aqui em João. Porque eu estou com dificuldade de deixar meu dedo aqui. João 1, versículo 4 diz o quê? Nele, a palavra, estava o quê? A vida. E esta era o quê? A luz dos homens. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotaram. Então vamos voltar para Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era um caos. E o que Deus diz para começar a dissipar o caos? Haja luz. Aparentemente, o que o autor de Gênesis está dizendo não é que Deus criou a luz.
Ele revela a luz. E quando o Gênesis diz, obrigado, que ele revela a luz, nós estamos diante do assunto da Bíblia. Jesus entra definitivamente na nossa história. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Esse é o assunto não apenas da Bíblia, mas de toda a história. Eu estou dizendo isso para dizer para você que Deus não precisa do que a gente acha que Ele precisa para fazer Jesus brilhar em qualquer lugar. Deus não precisa de qualquer coisa que nós viemos a inventar, qualquer técnica, porque Deus, inclusive, não precisa nem da luz do sol para iluminar o universo todo. Jesus é suficiente para fazer isso. E o que nós precisamos, então, como igreja, é passar a viver de uma tal forma que a gente volte a acreditar nisso. Porque nós estamos vivendo numa época, irmãos e irmãs, em que as coisas estão ficando muito complicadas e a igreja começa a desacreditar de algumas coisas básicas. Eu vejo alguns cristãos por aí discutindo, por exemplo, a eficácia da oração, discutindo a palavra de Deus. E enquanto isso, nós vamos vendo o mundo em que a gente está inserido, e o mundo que nós estamos inseridos está cada vez mais podre. Viram o absurdo que aconteceu semana passada, naquela porcaria de museu lá em São Paulo? Que coisa absurda! Se você não sabe do que está acontecendo, era uma exposição de arte. E tem gente que diz assim, não é arte, é arte. Eu acho que é arte. A única coisa é que é arte demoníaca. Um ator, não sei se pode chamar aquilo de ator, um homem, ele deitou numa sala, nu, completamente nu, e ele convidava as pessoas presentes a tocar no corpo dele. Era uma parte de uma experiência sensorial, tentando dar um novo ressignificado ao corpo humano. Até aí você pensa, bom, é de extremo mau gosto, mas deixa lá. O problema, e aí tem as filmagens, é que sabe quem foi colocado ali para tocar no corpo de um homem nu? Crianças de 4 e 5 anos. Levadas pelas mães. Imagine você como mãe, você pega a sua filha de 4 ou 5 anos, você leva numa exposição para que ela fique mexendo no corpo de um homem pelado. Quando a gente olha para isso, a gente tem a tendência do desespero, de pensar, as coisas não têm jeito. Mas o nosso Deus não precisa do sol para iluminar essa porcaria de museu de arte moderna. Nós temos a luz do mundo que ilumina a todos e pode iluminar inclusive o coração de gente assim. Nós precisamos crer nisso com relação à nossa missão. E voltar a notar como nós estamos inseridos numa cultura extremamente demoníaca, que sutilmente vai tentando nos seduzir. É interessante porque quando você caminha um pouco mais em João, eu vou pedir para você fazer isso, você vai para João 8, você tem Jesus dizendo algo muito interessante lá no versículo 12 de João 8. João 8, versículo 12 diz assim, falando novamente ao povo, e isso acontece logo depois da festa dos tabernáculos ou das cabanas, que era uma festa em que havia muita luz, era uma iluminação muito especial que eles faziam. Logo depois de terminar essa festa, e o povo estava feliz com a festa da luz, com a iluminação que eles mesmos tinham feito, com a festa bonita. Era como se toda a cidade tivesse enfeitada por luzes artificiais. Lógico que, claro, dentro da possibilidade daquele tempo. Aí termina essa festa e Jesus diz o quê? Vocês estão muito felizes aí com o que vocês fizeram, né? Vocês estão muito felizes aí porque vocês estão iluminando tudo. Mas não se esqueçam de uma coisa, João 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus diz o quê? Eu sou a luz do mundo. Haja luz. E houve Jesus. Haja luz. Eu sou a luz do mundo. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, nós não estamos apenas contando uma história, nós estamos contando a história que dá significado a absolutamente tudo que existe. Não dá para nós ficarmos calados diante disso. É claro que quando também nós pensamos nisso, nós lembramos que diante da luz, a nossa podridão também fica evidente. Eu acho que às vezes a dificuldade que nós temos de falar de Jesus é que do lado de Jesus nós também somos revelados. Já imaginou se Jesus aparecesse, sei lá, de repente você está na sua casa e Jesus aparece. Em pessoa. Aí você levanta para tomar um café, você vê Jesus lá na cozinha. Fala, que é isso? É Jesus.
Não, Senhor Jesus, não, Senhor Jesus mesmo. E aí você vê que é Jesus mesmo. Aí você fala, Senhor, o que o Senhor veio fazer aqui? Vim passar o dia com você. Passar o dia como? Não, passar o dia, irmão, vou ficar aqui, vamos ficar aqui. O Senhor vai ficar por aqui mesmo. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vai passar o dia comigo? Vou passar o dia com você. Mas 24 horas aí, né, Jesus? Não, 24 horas. Mas se eu ficar aqui em casa? Não, então eu fico aqui. Vamos sentar aí. Mas se eu for trabalhar? Não, eu também vou. Então quer dizer que o senhor vai trabalhar comigo hoje? Eu vou trabalhar com você. Tá. O senhor está sabendo que eu tenho um almoço de negócio? Eu não estou sabendo. Senhor, vamos junto. No fim do dia, você vai provavelmente ter a seguinte noção: Jesus é muito bom e eu sou muito ruim. Porque provavelmente se Jesus falar que vem passar o dia com a gente pessoalmente, a gente vai mudar muita coisa que iria fazer amanhã, não é? Porque algumas coisas não se encaixam com Jesus do lado. Notaram como a gente perdeu a noção de que a luz está presente, quer a gente queira, quer não? Porque não precisa Jesus estar pessoalmente presente, porque Ele está lá. E Ele está desde Gênesis. Nós é que estamos inseridos na história que Ele faz parte. Ninguém pode convidar, inclusive, Jesus para fazer parte de nada, porque Ele já é dono de tudo. Você não convida o dono da casa para entrar. O dono da casa que convida você. Um amigo meu contou que uma vez, ele estava chegando na casa dele, ele morava com os pais, e aí ia ter uma reunião. Sabe essas reuniões tipo... reunião para vender produto? Aí fizeram uma reunião para vender produto na casa dos pais dele, ele chegando do trabalho, depois de uma viagem, ele falou que ele abriu a porta, a pessoa que estava dirigindo a reunião, que não eram os pais dele, disseram assim para ele: Paulo, você aqui, seja bem-vindo. Ele falou: como assim, vocês estão loucos? Essa é minha casa. Eu que tenho que dizer para vocês, sejam bem-vindos. Eu que tenho que dizer para vocês, podem ficar. Mas às vezes nós vivemos a nossa vida achando que nós estamos fazendo isso com Jesus. E desde o haja luz, não há possibilidade nenhuma de qualquer ser humano viver nesse mundo fora da esfera de Jesus. Quer eles queiram, quer não. Alguns para salvação, outros para perdição. E nós, como igreja, precisamos cada vez mais ter noção disso, para que isso paute o nosso estilo de vida. A gente se esquece disso, e a gente, porque se esquece disso, começa a flertar com o pecado. Começa a tratar o pecado fora da seriedade que pecado tem que ter. É interessante como a Bíblia vai desenvolvendo essa história e mostrando que toda a Bíblia é a história de Jesus. Toda a Bíblia tem a ver com Jesus. Tudo tem a ver somente com Ele. E aí a gente vai agora para um outro texto. E desculpe estar fazendo você passear pela Bíblia, mas eu preciso fazer isso essa noite, para que isso fique muito claro para a gente. Inclusive porque nós, e eu sou a 4ª geração de evangélicos na minha família. E eu quero dizer que eu fui vítima disso que eu vou dizer. Nós ensinamos, inclusive, as nossas crianças a amar os heróis da Bíblia. Por exemplo, Abraão, Moisés, Sansão. Talvez baseado numa leitura errônea de Hebreus 11. Porque, meu irmão, minha irmã, a Bíblia não tem heróis. A Bíblia tem só um herói, e ele é Cristo. Aí você pode dizer, mas Hebreus 11 fala dos heróis da fé. Não, porque os heróis da fé é uma expressão que nós tiramos do título, do subtítulo em negrito, que não está no texto original. As novas versões colocam lá agora exemplos de fé, trazendo uma ideia um pouco maior. Mas vamos lá para Hebreus 11, para a gente entender do que o texto está dizendo. Hebreus 11 fala de homens e mulheres que viveram uma vida para a glória de Deus, que fizeram muita coisa. Mas vamos lá para o final do texto. Hebreus 11, versículo 38. Diz assim: o mundo não era digno deles. Deles quem? Desses homens e mulheres. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles, Abraão, Moisés, Sansão, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para quem?
Para quem? Para nós. A Bíblia está dizendo que você recebeu mais do que Moisés, mais do que Abraão, mais do que Jacó, mais do que Davi. Porque eles viveram a vida esperando o que nós conhecemos muito bem. A luz sendo revelada, conforme João diz. E os homens rejeitando a luz, mas não vencendo a luz, porque a luz é invencível, o nosso Senhor é invencível. A luz brilha nas trevas, e inclusive a morte não é poderosa o suficiente para segurar essa luz. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. A gente fica ensinando a criançada que Moisés é um herói, que Sansão é um herói, e a Bíblia diz, não, eles é que deviam olhar para a gente com uma inveja. Tem gente que diz assim, eu quando chegar no céu quero conversar com Abraão, e Abraão deve estar no céu falando assim, quando é que os crentes vão chegar? Porque eu quero conversar com eles sobre como é viver a vida sabendo a cruz. Esses caras viveram a vida esperando ver aquilo que nós vemos, conhecemos e não valorizamos. O versículo 1 do capítulo 12 de Hebreus diz, portanto, ou seja, o que ele vai dizer agora está ligado ao que ele está dizendo antes. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, quais são essas testemunhas? Abraão, Moisés, todos esses caras. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, sendo em Angra, sendo em Piracicaba ou em qualquer lugar do mundo. No entanto, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Porque agora vem uma expressão que faz todo sentido diante do texto que está escrito. Porque só Jesus é o quê? O autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro de todas as coisas. O problema é que nós, como igreja, nos esquecemos disso. E esquecendo disso, é claro que a gente fica desanimado para a missão. Porque a gente vai para a missão contar a história de quem? A nossa. Vai para a missão para fazer convite para quê? Para a igreja? Não, nós fazemos o convite para que as pessoas conheçam a luz que ilumina a tudo e a todos desde que o mundo é mundo. Aquele que traz ordem ao caos. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se eternamente à direita do trono de Deus. Aliás, falando em sentar-se à direita do trono de Deus, talvez a gente deva ir então um pouco para Apocalipse, porque se o texto está dizendo isso, vamos dar uma corrida para lá, quando a celebração definitiva de tudo isso acontece. Eu gosto do texto de Apocalipse 22, porque me parece que Apocalipse 22 fecha muito bem toda a história da Bíblia e nos mostra de maneira definitiva sobre o que a Bíblia está falando. Apocalipse 22 diz assim: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles, os seus servos, nós, veremos a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Eu não vou entrar nessa questão, mas me parece que essa questão de tatuagem está resolvida. Quer você goste ou não de tatuagem, você vai ter uma eternamente, porque você vai ter o nome de Jesus escrito na testa. Mas vamos combinar que essa é uma tatuagem boa. Você está defendendo tatuagem? Não, eu estou dizendo que a gente vai ter eternamente. Não haverá mais noite. Veja agora o que o texto vai dizer. Eles não precisarão da luz de candeia. E nem do quê? Nem da luz do sol. Opa, peraí. Onde é que não se precisava da luz do sol para ter luz? Lá em Gênesis.
Veja como Deus está historicamente reconstruindo todas as coisas, para que tudo chegue a ser de novo como Ele fez, fora do pecado que estragou toda a história. Eles não precisarão da luz do sol. Por quê? Porque o Senhor Deus nos iluminará, assim como quando Ele disse, haja luz, e houve luz, e o caos foi desfeito. Tudo tem a ver somente com Jesus. Por isso é que quando nós olhamos para a Bíblia e fazemos da Bíblia um livro de regrinhas e moral chata, nós deturpamos a Bíblia. Quando nós fazemos da Bíblia, e Paulo fala isso na sua carta aos Gálatas, quando nós voltamos a fazer da Bíblia um centro de lei, de regras, do pode ou não pode, nós nos esquecemos do principal. Uma das coisas que mata a evangelização da igreja é quando nós, ao evangelizarmos, muito mais do que falar de Jesus, falamos sobre as características boas e doutrinárias da nossa igreja. Seja ela congregacional, seja ela presbiteriana, seja ela batista, metodista, assembleiana, o que você quiser. Nós não somos chamados para pregar a nossa denominação, porque o único assunto da Bíblia não é a nossa denominação, não é o nosso campo de regras, não é o nosso corpo de doutrinas, mas Jesus Cristo, esse morto e ressuscitado. Esse é o centro. E quando nós como igreja voltarmos a pregar só isso, você vai notar que as pessoas não sabem, mas elas têm fome. Não sabem, mas elas têm sede. Você já deve ter passado por isso. Eu já estudei isso nos livros, não que eu tenha passado por isso. Mas, às vezes, você não se alimenta bem. Veja, eu li sobre isso. Você já notou que às vezes você vai lá e come, sei lá, você cita uma porcaria gostosa de comer? Hambúrguer, um hamburgão, aqueles hamburgão assim, mas aqueles hamburgão de Deus mesmo, com muito bacon. Porque tem gente que fala assim, vamos comer um hambúrguer de carne de soja. Isso aí não é hambúrguer. Isso aí é carne de soja. É igual lasanha de berinjela. Se você precisa completar, não é. Lasanha é lasanha, ponto final. Se você tem que falar, não, isso é lasanha, então não é lasanha. Isso é berinjela com queijo. Não é. Então, meu irmão, minha irmã, não aceite essa enganação na sua vida. Rejeita isso. A pessoa veio com lasanha de berinjela, você fala, pode chamar de outra coisa isso daqui. Ninguém vai roubar a bênção do nome lasanha para colocar isso daqui. Bom, voltando. Às vezes você come lá um hamburgão, aí você fica cheio, Mas você já notou que 2 horinhas depois você começa assim, preciso comer alguma coisa. Preciso comer alguma coisa. Aí você precisa, sei lá, de um doce. Mas aí você come um doce, 2 horas depois, preciso de um salgado agora. Tamo junto aí, eu tô sentindo o Senhor confirmando aqui. Por que acontece isso? Porque você pensa assim, não, mas eu estou cheio. Sim, você está cheio, mas não está satisfeito. Por quê? Porque o que o corpo precisa são de nutrientes. O corpo precisa de nutrientes. Como aquilo que a gente come não tem os nutrientes que o corpo precisa, logo depois o corpo está entrando em colapso e dizendo para você, coma. Por quê? Você pode não estar sentindo o estômago roncando, mas você está sem nutrientes, você está com fome, mas fome de comida de verdade. Tanto é que às vezes quando você come bem, uma comida equilibrada, assim, você come de tudo, um monte de salada, legumes, verduras. Eu fiz isso em 98. Aí quando você come tudo isso, aí você nota que assim, você não fica assim cheio, mas você fica mais tempo saciado. Eu estou dizendo isso para dizer que as pessoas no mundo que a gente vive são exatamente assim. Elas acham que estão cheias. Talvez elas estejam apenas empanturradas, mas elas estão com fome, elas estão com sede. Nós temos o verdadeiro alimento. Nós temos o pão. Nós temos a verdadeira bebida, que segundo Jesus disse para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, se você beber da água que eu der, mulher, você nunca mais vai ter sede. Nunca mais. No entanto, nós temos essa água, você pode estar morrendo de sede, essa água vai te matar a sede, e aí daqui a pouco você está com sede de novo. Nós temos a água que mata a sede para sempre. Gente, nós conhecemos a nossa vida. Quantos de nós
já não pensamos em dar cabo da própria existência, porque a gente tinha sede, não sabia do que tinha sede, e ninguém apresentava água para a gente. Até que apresentam água para a gente, que é Cristo, a gente toma daquilo e diz, por que só agora? Por que só agora? Eu estava morrendo de sede, sem saber que tinha sede. Ah, mulher, se eu der da água, a mulher olha para Jesus e diz, você está louco? Você não tem nem balde para tirar água? Não, mulher. Você não está falando com alguém que vai tirar água de algum lugar. Você está falando com aquele que é. E diante daquele que é, ninguém mais é. Gosto muito da expressão que Deus usa para Moisés. Moisés chega para Deus quando é chamado lá, aí libertar o povo. Ah, Senhor, mas eu preciso do seu currículo. Eu preciso vender o produto, eu preciso de mídia. Como se Deus precisasse de mídia. Como se Deus precisasse de propaganda. Deus, quem que eu digo que o Senhor é? Aí Deus diz o que para Moisés? Eu sou o que sou. Basicamente ele está dizendo, só eu sou. Nada mais é. Nem você, Moisés. Então quem nada é, não tem como fazer propaganda de quem é, porque vocês nunca vão entender isso. A única coisa que você tem que dizer é que o eu sou mandou. E quando eu sou mando, vocês obedecem. Nós como igreja precisamos voltar a acreditar nisso. Porque a gente fica inclusive com vergonha de pregar só Jesus. Aí a gente fica colocando inclusive alguns adicionais. Mas se você vier para Jesus, aí a gente vê, Jesus vai dar para você isso, vai dar para você aquilo, vai dar para você... Não, nem sempre. Às vezes, sabe o que a gente vai ganhar na vida com Jesus? Um monte de provação. Mas um monte. Lembra como quando Deus chamou Paulo? Porque Deus tinha um tal de Saulo, perseguia a igreja, perseguia, prendia, mandava matar cristãos. Era o cara que estava consentindo na morte do primeiro mártir da história, chamado Estevão. Aí Deus literalmente derruba ele do cavalo, e ele fica meio cego, pergunta quem é, a voz diz, eu sou Jesus, aquele que você persegue. Aí tem um cara que está numa cidade para onde ele está indo, que chama Ananias. Lembram de Ananias? É um desses caras que a gente não dá muita moral, mas esse cara está lá na casa dele, Ananias está lá tranquilo. Aí Deus aparece. Buf. Aí Ananias, pois não? Olha, Ananias, quero dizer que eu estou mandando alguém aqui. Ô, senhor, muito obrigado, o senhor pode mandar quem o senhor quiser. Então, eu sou teu servo, estou aqui para receber as pessoas que o senhor está mandando. O senhor está mandando quem? Estou mandando Saulo. O senhor está louco? O senhor está mandando o Saulo mesmo? É, o Saulo mesmo. O senhor está sabendo, não sei se o senhor está sabendo aí, se está escrito na agenda aí do senhor, que ele está vindo para cá para matar a gente como eu, né? Não, estou sabendo. Mas então o senhor, quer dizer, ele está vindo para matar a gente como eu, aí o senhor está mandando ele para minha casa. Sim, exatamente. Muito obrigado, senhor. Eu não sei o que você faria numa hora dessa, mas se ia pensar, acho que eu vou sair. Senhor, o senhor tem endereço da minha sogra? Porque de repente... Aí Deus fala para Ananias algo que me deixa muito temeroso. Deus diz assim, eu trouxe ele para o nosso lado para que ele note o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diante de uma coisa dessa, a única coisa que eu digo é, Deus, tem misericórdia de nós. Porque já imaginou se Deus chamou você? Aí tem gente que fala assim, eu queria ser igual o Paulo. Vai? Eu não queria não. Eu não quero de jeito nenhum ser chamado para que a minha vida mostre o quanto importa sofrer pelo nome de Cristo. Eu prefiro o meu chamado mesmo. Tá bom assim, Deus, vamos deixar assim até o fim da vida. Como a gente deixou de crer na luz, a gente começa a tentar colocar atrativo na luz. De que a luz vai te dar carro zero, de que a luz vai te dar... Agora, aqui eu não posso dizer casa na praia, porque todos vocês têm casa na praia. Mas lá em Piracicaba eu falo isso. Casa no campo. Onde vocês têm vontade de ter casa, hein, gente? Porque vocês já moram na praia. Vocês têm vontade de ter casa aonde? Qual que é o sonho? Ter casa... Oi? Não precisa.
Tá bom, vamos manter no carro. Porque Deus vai dar carro, viagens, dinheiro. E a luz lá precisa disso? Quem precisa só de luz não precisa de mais nada. Nós, como igreja, precisamos voltar a crer nisso. A Bíblia começa dizendo: haja luz. Mesmo sem sol. Porque a luz, que é Deus, que é Jesus, é que ilumina tudo e a todos. E a mesma Bíblia termina dizendo que nós um dia estaremos diante do trono de Deus, não haverá mais noite, não haverá mais sol, porém Deus será a nossa luz. Essa é a história. E diante da única história, não há mais nenhuma história a ser contada. Eu quero desafiar você a viver a sua vida debaixo dessa história. Crendo nessa luz. Crendo nessa palavra. Sabendo que o centro de toda a história é Cristo. O centro da nossa vida é Cristo. E quando nós reconhecemos isso, tudo passa a ser lixo diante do que Cristo é. É por isso que cristãos podem dizer: se nada der certo, se uma grande perseguição vier, sabe o que eles vão fazer com a gente? Porque às vezes eu vejo gente desesperada: vai vir grande perseguição. Se vier uma grande perseguição, qual é o máximo que eles podem fazer com a gente? O máximo. Podem matar a gente. Bom, na Bíblia que a gente crê está escrito que a morte é lucro. Então se eles matarem a gente, estão dando lucro para a gente. Porque eles matam a gente. Você fecha o olho porque morreu. A hora que você fechou o olho porque morreu, você abre o olho e você vê Jesus. Pronto. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Está tudo resolvido. O que nós podemos fazer agora é viver em paz. Crendo que em Cristo, definitivamente, toda a luz que precisamos, todo o alimento que precisamos e a água que precisamos estão disponíveis eternamente. Até o dia em que nós viveremos na cidade, em que um rio de água viva sairá do próprio trono do Cordeiro. E ali beberemos e viveremos para sempre. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Deus, obrigado por Tua palavra. Nós queremos antes dizer, Senhor, que nós nos arrependemos profundamente de todas as vezes que não fazemos de Cristo o centro da nossa vida, das nossas conversas, da nossa caminhada, da nossa evangelização. Senhor, perdão, porque muitas vezes tentamos vender a nossa igreja. E a nossa igreja não é para ser vendida. A nossa igreja é serva do Senhor, daquele que deve ser pregado. Ajuda-nos nisso, Pai. E pedimos que o Senhor renove as nossas forças através do Teu Espírito Santo, para que possamos viver, então, para a honra e glória do Senhor. Senhor, nós agora compreendemos o que o Senhor quer dizer quando diz que nós somos luz. Porque nós temos em nós, não por causa de nós, a luz que é Cristo. Então nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a refletir quem Jesus é. E assim que nós não precisemos vender também a nós mesmos. Nós queremos que Cristo brilhe e viva através de nós. Para que nós possamos dizer como a Tua palavra diz: não somos nós que vivemos, o Senhor Jesus é que vive em nós. Para a glória do Senhor nós pedimos isso. E em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus os abençoe. Eu quero terminar agradecendo ao pastor, aos líderes da igreja. Privilégio muito grande estar aqui com vocês desde sexta. Eu estou indo embora amanhã, então eu quero que vocês assumam o compromisso de orar por mim, por minha família e pela igreja, que o Senhor tem me dado a bênção de pastorear lá em Piracicaba. Não esqueçam disso, orem. Eu sempre brinco dizendo que nós cristãos, a gente não tem que ter crise com algumas coisas. Estatisticamente falando, vou dizer isso com muito carinho, se eu estivesse aqui eu acompanharia o velório de alguns, mas estatisticamente falando, alguns aqui vão saber da minha morte, quando ela acontecer. É uma questão estatística, a não ser que vocês achem que vocês vão tudo morrer antes de mim. Eu não acho, eu acho que talvez alguns, mas alguns vão falar: mas aqui tu morreu, deve ser difícil, aquele caixão vai ser um peso. Bom, eu não tenho crise com isso nenhuma, porque morte para nós é lucro.
E eu sempre termino tempo que eu passo em algumas igrejas combinando, fazendo um trato para dar a leveza da vida para a gente. Eu vou fazer um trato aqui com vocês, porque às vezes estou voltando para casa amanhã, acontece uma coisa, vamos fazer um trato. A gente não sabe qual é a vida, mas quem chegar primeiro no céu acende a churrasqueira e espera o resto. Combinado? E aí a gente vai passar, a gente pode fazer igual minha filhinha falou, a Júlia, minha filha de 5 anos. Ela falou assim: pai, olha, eu já sei o que eu vou fazer quando eu chegar no céu. Você já sabe, filha? Já sei. Eu vou abraçar Jesus uns 100 anos. Boa ideia. Boa ideia. Falei, então a gente abraça Jesus uns 100 anos juntos. Depois a gente vai pro churrasco lá. Tem algum vegetariano aqui? Tem? A gente compra abobrinha, não tem problema nenhum. Vamos fazer lá a berinjela com queijo. Queijo, pode ser queijo coalho? Pode ser. Deus abençoe a todos. Que mesmo lá em Piracicaba eu possa ouvir boas notícias do avanço, não dessa igreja, o avanço do Evangelho de Jesus aqui em Angra. E que essa igreja faça parte desse avanço para a glória de Jesus. Deus abençoe a todos.